É isso aí, pessoal, começando mais um programa Jovem Destaque aqui para vocês, com muito entretenimento, muita coisa boa. E hoje a gente vai receber uma jovem que ela é destaque na política. O programa de hoje está imperdível, então se eu fosse você, eu já sentava, já pegava aquela pipoquinha, porque quando a gente fala de política o clima esquenta, hein? Então pega aquela pipoquinha, aumenta o som da TV e vem acompanhar com a gente mais um Jovem Destaque. Vem comigo! É isso aí, pessoal, mais um programa Jovem Destaque começando. Como falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre política. Gente, olha que tema interessantíssimo, hein? Então já pega a pipoca, já aumenta aí o volume da TV, porque você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com a nossa convidada especial de hoje. Mas antes de eu apresentar ela, a gente conversar um pouquinho com ela que é uma Jovem Destaque também, você vai entender o porquê. Nós estamos aqui no Açaí The Best Votorantim, o nosso patrocinador oficial. Já montei aqui esse copo de açaí maravilhoso. Hoje peguei um açaí diet para dar aquela balanceada, né? Aliás, ainda é quinta-feira, então a gente tem que pegar leve. Porém, coloquei aqui um creme de ninho em cima para dar uma equilibrada. Equilíbrio é tudo, né? Então, nem tão fit, mas também nem tão gordo. Aquele açaí mais equilibrado. Então, gente, você que gosta de um bom açaí, você é meu convidado especial para saborear o melhor açaí de Sorocaba e região. Sabe qual é o melhor? Não, você não sabe. O preço, gente, o preço que cabe no seu bolso em qualquer data. Você que é viciado em açaí, assim como eu, vem pra cá conhecer porque é o melhor açaí de Sorocaba, Votorantim e região, que é o Açaí The Best. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui a nossa Jovem Destaque, hein? Uma menina, uma mulher já, né? Ela que é uma Jovem Destaque em Sorocaba e, consequentemente, em toda a região, em todo o Brasil, porque quando a gente fala em política, com certeza ela é uma referência e vocês vão poder conhecer um pouquinho da história dela hoje. Tatiane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado por esse espaço na sua agenda para você poder conversar um pouquinho com a gente. É sempre uma honra poder receber os nossos jovens e destacar, mostrar vocês aí para Sorocaba, Votorantim, para o Brasil todo, principalmente esses jovens que desenvolvem um trabalho top na nossa região. E quando a gente fala de política, você com certeza é a primeira que vem na cabeça, porque você é referência. E o pessoal vai entender por quê. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Murilo. É um prazer estar aqui com você. Esse seu programa que fala realmente sobre jovens destaques. E assim, eu me sinto lisonjeada em saber que estou sendo um destaque aqui em Sorocaba e na região. Então, eu agradeço muito. Com certeza. Ô, Tatiane, ó, o pessoal de casa tá assistindo a gente, mas eu quero que você comece esse momento do programa se apresentando. Enquanto você vai falando aí, não dê bola, tá? Que eu vou saboreando meu açaí, porque isso aqui é imperdível, é irresistível. E eu vou pedir para você se apresentar pro pessoal de casa. Quem é a Tatiane? Quantos anos você tem? Antes de a gente entrar um pouquinho no mais profundo da política, vamos falar um pouquinho sobre a Tatiane. Quem é você? Como tudo começou? Quantos anos você tem? E aí você já conta pra gente um pouquinho desse início seu na política, porque quando a gente fala de Tatiane, o pessoal que está assistindo você pode estar lembrando, Tatiane, acho que eu já vi no Face, já vi no Instagram, já lembrei da política, o que será que ela faz, tal. Então, conta um pouquinho da sua história para nós e como começou esse pontapé inicial na política, pode ser? Tá bom, pode Enquanto isso eu vou comendo aqui. Pode deixar. O meu nome é Tatiane Costa, eu tenho 27 anos, eu nasci em Sorocaba, sempre estudei, minha formação até os 18 anos foi em Sorocaba. E eu sou pianista. Minha formação é pianista. Nada a ver assim com política, né? Gente, olha só, deixa eu só interromper você. Pianista, uma profissão, acho que eu não conheço ninguém formado nessa profissão. Primeira pessoa, primeiro jovem que eu conheço que é pianista. Então você trabalha com isso. Sim. Você fez uma faculdade de piano, isso? Na verdade, eu comecei em Sorocaba, com 10 anos. Olha, na Fundec. Antes eu comecei com aulas particulares, com 5 anos. Legal. Aí, com 10 anos, eu fui para a Fundec, que é a Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba. Fui a primeira mulher pianista a me formar na Fundec, foi em 2014. E no finalzinho já do meu curso na Fundec, eu comecei a estudar no Conservatório de Tatuí. E lá eu fiz assim, um curso super rápido, porque eu já estava bem adiantada no piano e super adiantei as matérias teóricas. E em 2015 me formei no Conservatório de Tatuí. Eu estava com 19 anos quando me formei lá. E em Sorocaba, e aqui pertinho na região, não tem nenhuma faculdade que tenha bacharel em piano. Tem só licenciatura em música, mas o que eu queria mesmo era a prática, tocar o instrumento. Então eu fui para São Paulo, estudei na Unesp, no Instituto de Artes. Me formei no curso de música em 2020 e foi exatamente dentro da faculdade de música que eu conheci esse mundo da política.
Porque, infelizmente, as universidades hoje, elas servem para fazer militantes políticos. Elas não estão tão preocupadas com o mercado de trabalho. O principal ali é formar militantes. E foi ali que eu descobri o que era direito, o que era esquerda. Eu via como tudo que eles mostravam na faculdade era diferente do que eu aprendi em casa, do que eu aprendi na igreja. E, infelizmente, muitos jovens que não têm uma segurança familiar ou até uma segurança religiosa, não têm a sua fé firmada, acaba indo para o lado da esquerda. Estamos perdidos, né? Exatamente. Por quê? Porque os jovens, eles querem pertencer a um grupo. É isso que eles mais querem. Então, se ele não tem uma família estruturada, que ele sabe que ele pertence, se ele não tem a fé dele estruturada, ele acaba indo para a faculdade e se perdendo. E, infelizmente, eu vi muito isso com os meus colegas na universidade. E eu fui a primeira jovem a me levantar na faculdade e realmente falar, não, eu penso diferente de vocês. Eu quebrei aquela espiral do silêncio, né? Porque muitos jovens ficam com medo. E se eu falar, eu vou magoar meus colegas? E no início eu até ficava um pouco preocupada. Porque eu falava, eu tinha muitos amigos homossexuais. Eu falava, não, se eu falar que eu sou de direita, eles vão ficar chateados comigo. E aí eu já estava, né? Sempre fui muito nervosa, assim. Eu gosto de expor as minhas opiniões. E um dia eu comecei a escrever no Facebook. As coisas que eu pensava. Eu coloquei, aqueles que mais falam sobre o amor são os primeiros a te odiar se você pensa diferente deles. Aí no outro dia eu escrevi, aqueles que mais falam sobre liberdade são os primeiros a te aprisionar se você pensa diferente deles. E aí, a minha terceira frase, que foi o meu cancelamento, eu escrevi, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E aí veio o meu cancelamento. Eles falaram que eu não poderia falar isso, porque isso era uma frase nazista, que o Estado é laico, então eu não podia dizer isso. Eu falei, exatamente, por o Estado ser laico, eu posso falar sobre a minha fé. Você está falando desses comentários, tudo isso dentro da faculdade, isso? Isso, eu escrevia no meu Facebook, mas eu tinha muitos amigos ali da Pessoal faculdade. via. Então era o pessoal da faculdade que estava vendo. Poxa, mas o Facebook é seu, você na escola é uma coisa, você fora é outra, né? E aí eles começou o cancelamento na faculdade. E muitos vieram brigar comigo, me xingar. E foi nesse momento que eu falei, eles não respeitaram o que é mais importante para mim, que é a minha fé. Portanto, eu não vou ter medo de me posicionar e eu vou colocar tudo o que eu penso. Agora eu vou falar o que eu penso. E foi então que meu Facebook aí não era mais meu, era do Bolsonaro. Eu fiz assim, que já era 2018, tava todo mundo lá falando Haddad, Lula. Eu falei assim, não, agora eu vou me posicionar. E aí eu me posicionei, os professores vieram, falavam comigo, falavam para eu excluir minhas redes sociais, que eu devia ficar quieta. Mas até as eleições, e aí ganhamos as eleições, eu mantive o Facebook. Depois das eleições eu acabei excluindo, porque eu também precisava me formar. E eu queria me formar, né? Ter o meu diploma. Gente, olha a dificuldade que essa menina passou dentro de uma instituição de ensino, hein? Sim. Não, minhas amigas, assim. Tinha uma menina que ela era super minha amiga. E a gente até morava juntas. E teve uma feminista, olha só. Feminista, que fala que defende as mulheres. Mas ela falou que se eu fosse morta, espancada na rua, ela não iria fazer nada. Não iria me ajudar. Feminista, olha só. E essa minha outra amiga, que também era feminista, ia lá e curtia. Então, todos os meus amigos próximos, eles não tinham coragem de me xingar, mas quando alguém me ameaçava, eles iam lá e curtiam. Era bizarro de ver. Mas, enfim, aí eu acabei excluindo minhas redes sociais, me formei em 2020 e final de 2021, eu pensei, a minha vida inteira eu estudei só sobre música. Eu não estudei outros assuntos. Eu gostava da política, mas nunca tinha realmente estudado. Tinha assistido alguns episódios do Brasil Paralelo, mas nunca tinha parado para ler um livro, alguma coisa. Eu falei assim, então, até hoje estudei sobre música, agora eu quero estudar um outro tema. E aí eu me inscrevi no curso do Olavo de Carvalho, o COF, curso online de filosofia. Comprei vários livros e comecei a estudar. A se preparar, né? Isso. Não só fazer a política ali na rede social, mas eu estava pensando em fazer isso para conhecimento próprio. Não pensava em entrar na política, porque o meu sonho sempre foi ser pianista. E eu já tocava em orquestra. Meu sonho mesmo era tocar em orquestra. E eu toquei por 5 anos em orquestra. E aí, no final de 2021, comecei a estudar. Em 2022, eu fiz um vídeo curtinho no TikTok.
para colocar no meu Instagram, que nem é esse meu Instagram de política, é meu Instagram de pianista, e para colocar nos stories ali, para dar uma provocadinha nos esquerdistas. E eu fiz um TikTok e eu tinha 30 seguidores, e aí eu dormi, no outro dia eu acordei e eu tinha mais de 1.000 seguidores. E assim, em um mês eu tinha já 10 mil seguidores no TikTok. Aí eu falei assim, isso foi começo de 2022. Aí eu pensei, eu acho que eu vou fazer um Instagram para política também. E aí eu fiz dia 15 de março de 2022. Então ainda nem completou 2 anos que eu tenho esse Instagram de política. E assim, rapidamente ele começou a crescer também. Aí até que na orquestra que eu tocava, os músicos descobriram esse meu Instagram de política e falaram, até hoje a gente só ameaçou, só ficou no discurso. Mas a partir de agora a gente vai bater em você de verdade. Homens falando pra mim que iam me bater de verdade se me vissem pessoalmente. E aí eu fiz boletim de ocorrência, mandei pro maestro da orquestra. O maestro falou que não poderia fazer nada por mim e que eu teria que ir por risco, né? Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou levar um segurança comigo, né? Pelo menos nesses primeiros ensaios. Ele falou, não, eu não aceito. E falou assim, então, se você tá querendo trazer alguém, eu vou te dispensar do repertório. E era só o repertório mais importante do ano, que eu ia ter solos no piano e a gente ia tocar no Festival de Campos do Jordão, que é o festival de música mais importante da América Latina. E os que me ameaçaram, não. Tava tudo tranquilo, poderiam tocar normalmente. E foi aí que eu vi que ali não era mais o meu lugar. Então foi o momento que eu realmente saí da orquestra e comecei também a conviver mais com o pessoal da política, porque isso foi em julho. E em junho eu tinha ido no CPEC, que é um evento de conservadores que sempre vai todos os deputados mais famosos da direita. Então lá eu já tinha conhecido um pessoal e depois que isso aconteceu na orquestra, eu contei pro Marco Antônio Adrilles, que estava na Jovem Pan. O Marco Antônio, inclusive, falou sobre o que aconteceu comigo na orquestra no Pânico. E aí eu fiz um vídeo também contando o que aconteceu comigo e meu Instagram, na mesma semana, ganhou, 30 mil seguidores. E foi aí que eu fui entrando cada dia mais pra política. Meu Deus. Ô Sérgio, a gente tá aqui no açaí, mas você tem uma torta de climão pra me trazer? Porque o negócio tá bravo. Gente do céu, misericórdia. Olha o que essa menina passou. Quantos anos você tinha quando aconteceu tudo isso? Eu tava com 25. 25. Gente, realmente uma jovem passando por uma situação, porque, assim, a gente tá contando, né? A gente dá risada, a gente brinca, parece, nossa, isso é tudo muito gostoso, né? No momento foi tenso. Parece que agora foi assim, nossa, super tranquilo, mas imagine você passando por toda essa situação, nesse momento difícil, acontecendo essa perseguição, e de tudo isso, de toda essa situação, pode ter certeza que te fortaleceu, né? Porque te trouxe mais entendimento, te trouxe mais conhecimento, te fez mais forte para você chegar até aqui e conseguir ser uma jovem destaque que hoje está na política, está fazendo aí o seu trabalho. Está afiliada aonde hoje, Tatiane? Conta um pouquinho pra gente desse trabalho agora, seu local. Passou tudo isso, aí você se filiou a um partido, apoiou Jair Messias Bolsonaro, até na camiseta, acha ou não? Essa aqui é do Olavo. Do Olavo, boa lá, muito bom. Mas apoiou Jair Messias Bolsonaro, fez esse trabalho focado na direita, tá atualmente, como é que tá essa situação? Então, eu, como uma bolsonarista, não poderia estar em outro partido a não ser o partido que está o Bolsonaro. Então, me filiei ao PL, me filiei em junho do ano passado. E também no mesmo dia que eu fui filiada, também foi minha nomeação como presidente do PL Jovem de Sorocaba. Então, eu estou ali fazendo trabalho com o deputado estadual Danilo Balas, que agora é o atual presidente do PL de Sorocaba, que, assim, tem sido meu grande padrinho político, tem me ajudado bastante. Muito bom. Se não fosse ele, assim, para me apoiar e me incentivar, eu acho que eu nem estava pensando em seguir numa parte assim mais legislativa, né? Eu tava pensando mais na militância. Entendi. Mas foi ele ali que começou a conversar comigo e falar: não, Tati, você tem que pensar em também entrar na política de fato, não só no ativismo. Então, assim, ele tem me ajudado e me orientado bastante em Sorocaba. Muito bom. E falando um pouquinho sobre o trabalho do Bolsonaro, essa situação toda, por que o Bolsonaro, se tivesse, por exemplo, outra imagem hoje, surgisse uma outra figura de direita e tal, você de repente migraria para essa figura ou você ficaria com o Bolsonaro por algum motivo específico, ou enfim, porque hoje ele representa a direita? Não, eu acho que o que o Bolsonaro fez, eu sempre falo, para mim o mais importante é a transformação cultural. Sempre falo que muitos deputados da direita, e eu falo que isso é um problema realmente da direita, eles deixaram a cultura de lado.
Porque com a cultura e com a educação que você tem realmente uma transformação na sociedade. E a esquerda, ela entendeu muito bem isso. A direita fica mais falando sobre segurança, sobre economia. Mas se a gente realmente já tivesse uma transformação cultural, a gente não precisaria se preocupar tanto com a segurança, não precisaria se preocupar tanto com a economia, porque tudo já estaria muito mais ajeitado. Então eu falo, a minha principal pauta é a questão da cultura, exatamente porque eu também vim do meio artístico. Mas acontece que eu vi que o Bolsonaro, sem querer, sem saber disso, ele já fez essa mudança. Bolsonaro e, claro, o Olavo de Carvalho também, que foi o principal que fez isso. Os dois juntos fizeram a maior transformação cultural no Brasil. Porque antes, a gente não sabia o que era esquerda e direita de fato. A gente achava que direita era PSDB e esquerda era PT. Mas hoje a gente vê quem era o nome do PSDB sempre está ali como vice do Lula. Então a gente sempre viveu num teatro. E quem escancarou tudo isso pra gente foi o Bolsonaro. Né? Toda a corrupção que existia, todo esse aparelhamento do sistema, quem expôs pra gente foi o Bolsonaro. Né? Muitos falam, não, porque ele é muito grosso para falar, ele é muito rígido. Mas o que vocês querem? Vocês querem um ladrão? Né? Ele realmente fala o que ele pensa e a maioria dos brasileiros pensam dessa mesma maneira. Né? Todo mundo tem Deus como principal, todo mundo se preocupa com a família. O Brasil é um país conservador. Se a gente for ver, por exemplo, a questão do aborto, que ontem à noite o governo Lula falou que agora pode fazer aborto em qualquer semana gestacional. Antes era até 22 semanas em casos de estupro, que eu também já sou contra, porque eu sou contra o aborto em qualquer caso. E ontem saiu uma nota técnica, porque agora eles mudaram o nome, antes era decreto, agora eles transformaram o nome em nota técnica, falando que pode aborto até o 9º mês. Então, até um dia antes do bebê nascer, eles podem matar. E isso era uma coisa que o Lula falava aqui, não na época das eleições, que era fake news, que ele era totalmente contra o aborto, e agora está apoiando. Eu vejo como um cristão pode defender isso. E a maioria do povo não defende o aborto, só que eles estão passando essa agenda deles. Então, e o Bolsonaro sempre foi a favor da vida, sempre falou sobre esses valores que os brasileiros têm. Então, eu falo, o meu maior líder político é o Bolsonaro e eu vou continuar ao lado dele. Muito bom. E o que você acha? Porque, na verdade, assim, muitas pessoas também, nós estamos falando de assuntos técnicos, nós que temos um conhecimento mais avançado. Mas também a mídia distorce e atrapalha muito. Porque a população, em geral, não tem acesso a essas informações que a gente tem. Exatamente. Né? Não tem esse conhecimento. E aí só vai porque, parece, vou votar porque parece que eu ouvi, nem sabe o que está fazendo. Vai, vota e aí depois acaba vendo o caos. Então, essa interrupção na mensagem acaba atrapalhando, né? Distorcendo fake news, o que é verdade, o que não é, tudo isso vem para atrapalhar e a pessoa não ter acesso à verdade. Não, exatamente, porque a Globo, por exemplo, sempre foi paga, os jornais sempre foram pagas pelo sistema para falar o que eles gostariam, o que o governo gosta. E o Bolsonaro, ele já não ficou ali pagando a Globo, pagando esses grandes jornais. Sofreu. Então é tudo dinheiro. Quem pagar vai ser elogiado. Né? O jornalismo, hoje em dia, ele não tem a preocupação com a verdade. Ele só está... E isso também acontece por conta das universidades. Como eu falei no início, a universidade está aí para formar militantes e não bons profissionais. E a gente vê isso em todas as esferas. E no jornalismo é um dos principais, porque eles não dão a notícia, eles querem dar o posicionamento deles. Meu Deus. Pois é, gente, você está conhecendo a trajetória da Tatiane, ela que é uma jovem aí, militante na política, vem fazendo um trabalho sensacional e é sim uma jovem destaque, porque com 27 anos vem aí dando, né, a sua cara, dando a cara a tapa para representar aquilo que ela acredita. Ô Tatiane, como é que você vê agora esse mundo jovem? Você como uma jovem, como é que é para você, Tatiane, passar por tudo isso, enfrentar tudo isso, representar ali aquilo que você acredita? Como é que é para Tatiane, uma moça, uma mulher, uma jovem de 27 anos, estar dentro de tudo isso, passar por tudo isso e representar principalmente os jovens? Então, hoje, na direita, a gente tem o nosso maior representante, que é o Nicolas Ferreira,
Então, isso também fez com que mais jovens gostassem e se interessassem por política. Nós temos muitos jovens que são de direita, que são conservadores, mas o que a gente não entendeu é que a gente tem que se organizar. Porque, como eu já falei, nas universidades, já nas escolas, a esquerda já entrou. E os grêmios estudantis, tudo é formado por base esquerdista. Por exemplo, eu estava agora em dezembro em Brasília, no Conjuve, que é a Conferência Nacional da Juventude. Nós estávamos em 40 de direita contra mais de 1.000 de esquerda. E assim, mas antes nunca teve grupos de direita. Pela primeira vez está chegando um grupo de direita. E mesmo sendo minoria, estávamos em 40, a gente incomodou demais. Incomodou ao ponto de eles partirem para cima da gente, tentarem agredir a gente. Se não fosse amigos meus para segurar transexual, né, que é homem biologicamente, mas agora se transformou em mulher. Se não fosse segurar a mão de um, eu tinha levado soco. Meu Deus, olha a situação. E a gente teve que sair de lá escoltado pela polícia. Meu Deus. Então, mesmo sendo minoria... E eles não falam sempre que eles são a favor das minorias. Sim. Né? Então, a gente vê essa hipocrisia escancarada nesses eventos. Então, eu acho que agora é o momento da direita entender e começar a formar essas bases também. Porque o próprio professor Olavo de Carvalho falava, não adianta a gente ter a cereja do bolo, que é o presidente. Que adianta a gente ter o presidente sendo que sendo que o bolo está desestruturado? Ele é todo esquerdista. Então, muitos só se preocupam com essa questão eleitoral. Muitos se candidatam e depois que já está ali no cargo, esquecem da base, mas a base ela é mais importante, né? Então, é isso que os jovens têm que se atentar. Mesmo se eles quiserem se candidatar, sim, porque a gente tem que ocupar todos os espaços, a gente tem que ocupar os espaços nas câmaras legislativas, mas a gente não pode deixar a base. A gente tem que, cada dia mais, falar nas universidades, entrar nos grêmios estudantis, a gente tem que realmente ocupar todos os espaços. Muito bom. Gente, olha só, Tatiane Costa tem 27 anos, essa jovem destaque, uma militante com tudo aí na política, vem fazendo um trabalho sensacional em Sorocaba e região. E Tatiane, eu vou pedir, sabe para quê? Pode tomar o seu açaí aí, que esse açaí, gente, ó, já tomei tudo meu, já vou pegar mais, porque é o melhor açaí do Brasil. Vem você também conhecer Açaí The Best aqui em Votorantim, na Avenida São João, número 50. É sensacional. Vem para cá saborear. Eu já tomei todo o meu, já vou pegar mais, porque é top. Gente, o seguinte... Programa Jovens Destaques, recebendo hoje Tatiane Costa, ela de 27 anos, pianista. Olha que diferente, hein? Toca pra caramba, faz um trabalho sensacional com relação à música e também na política, principalmente na direita, representando aí os valores, né? Representando a nossa juventude, vem fazendo um trabalho sensacional e com certeza é uma jovem destaque. Agora, Tatiane, eu vou pedir para você deixar para o pessoal de casa, principalmente para os jovens que estão assistindo a gente, uma mensagem de incentivo para que quem deseja militar, representar, fazer um trabalho parecido com o seu, enfim, te ajudar, como é que faz? E principalmente uma mensagem de incentivo para a nossa juventude, para que possa continuar com essa garra, com essa determinação, possa ter, né, essa mesma garra, essa mesma determinação que você tem, porque a gente sabe que não é fácil. Né? Você está dando aí a cara a tapa, você está aí representando, lutando pelo aquilo que você acredita, e isso a gente pode transformar em incentivo para os nossos jovens também, né? Não só na política, mas em todas as áreas, né? Seja na área profissional, como você batalhou e muito para ser uma pianista como você é, ou seja para representar aquilo que você acredita, como na política, em todos os sentidos. Sim. Então, o que a gente precisa ter, principalmente, é paciência. Porque isso é difícil. É muito difícil. E a direita não entendeu isso ainda, que eu falo. O Lula, se você pegar vídeos dele, ele fala que a mudança cultural só ia acontecer em 40 anos. E a gente está querendo uma mudança a cada 2 anos, a cada 4 anos em eleições. Então, o que a gente tem que ter é realmente paciência. E como eu falei, ocupar todos os espaços. Seja um bom professor, seja um bom profissional, independente da área que você for, busque a verdade. Né? A verdade, ela sempre liberta. Então, busque a verdade e não tenha medo. Se posicione, porque eles estão se posicionando o tempo todo. A gente tem que impor a verdade. Então, como estamos do lado da verdade, a gente não tem que temer.
Claro que tem momentos para tudo, né? E como na faculdade, eu tinha que me preparar também. Não era só eu chegar de peito aberto Exato. e falando o que vem na cabeça. Não, a gente tem que se estruturar, a gente tem que estudar. E assim, um pouco a mais que a gente estuda, a gente já sabe muito mais do que eles, porque eles são papagaios que só ficam repetindo os mesmos discursos. Então, o que eu falo para vocês, estudem de verdade, leiam livros. Eu sempre indico o canal Brasil Paralelo, que tem documentários maravilhosos que sempre esclarecem muitas dúvidas. A gente começa a entender como funciona também a política. Se quiser, se filia um partido, como o PL. Quem for de Sorocaba, região, quiser participar do PL Jovem, pode vir falar comigo, pode me procurar nas redes sociais. E juntos a gente vai realmente fazendo a transformação, né? E como o Nicolas Ferreira fala, o presente é deles, mas o futuro é nosso. Então basta a gente ter paciência e fazer a diferença. Muito bom, é isso aí, Tatiane. Eu quero desde já agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente gravando esse programa, um programa rápido, um programa muito breve, onde a gente dá uma palhinha aí pro pessoal de quem são os nossos convidados, o que eles fazem e por que eles são Jovem Destaque. E tá aqui a nossa Jovem Destaque de hoje, Tatiane Costa, ela que é pianista. Qualquer dia preciso chamar você para tocar pra gente, hein? Mostrar o seu talento no piano lá, manda muito gente no piano. Inclusive o pessoal pode conhecer seu trabalho, né? Vou pedir para você deixar suas redes sociais, pessoal que quer conhecer o seu trabalho na música, quer conhecer o seu trabalho na política, como é que faz? Isso, o meu Instagram de política é Tatiane Costa BR e meu Instagram de pianista, se eu não me engano, é Tatiane_Costa Piano. Mas se você entrar no meu Instagram de política, que é Tatiane Costa BR, lá na descrição já vai estar o meu Instagram de pianista também. Muito bom, gente. Siga, acompanhe, conheça o trabalho dela, que vale muito a pena. E com certeza essa é mais uma Jovem Destaque aqui do nosso programa. Mas antes de encerrar o programa, quero mandar um abraço bem especial para os nossos patrocinadores, gente. Esse pessoal que mantém o nosso programa em pé, que como já falei para vocês, esse local maravilhoso que é o Açaí The Best Votorantim. Não poderia esquecer da minha querida loja Lupo Penha Sorocaba. Tô usando agora essas camisetas novíssimas da Lupo. Gente, é um sucesso, viu? Vale muito a pena você conhecer. Roupas para esporte, roupa íntima, pijama. Tem uma linha sensacional que vocês precisam conhecer lá na Lupo Penha Sorocaba, na Rua da Penha, em Sorocaba. E também a nossa querida clínica de psicoterapia Divan, com mais de 20 psicólogos à disposição para te atender. Vale muito a pena. Com certeza você cuidar da sua mente, você se valorizar, você se abrir, você conversar, enfim, mais de 20 psicólogos à disposição para cuidar com muito carinho de você. Clínica de Psicoterapia Divan, só você colocar nas redes sociais, você já vai conhecer o trabalho do pessoal. E vem novidade por aí, tem mais patrocinadores chegando, próximo programa eu vou trazer novidades para vocês, então acompanhem, fiquem ligados, porque o programa Jovem Destaque, toda semana com um convidado especial, trazendo destaque para vocês. E hoje, como foi feito, nossa querida Tatiane Costa, obrigado, viu, Tatiane, mais uma vez por esse espaço na sua agenda, que você possa continuar firme no seu trabalho, representando a nossa população, representando a Sorocaba que eu quero para os meus filhos, para os meus netos, o futuro que eu quero para minha família, até me afoguei, para mim mesmo. Então que você possa continuar nessa garra. Parabéns pelo seu trabalho. O que precisar da gente, a gente está à disposição, viu? Muito obrigada, agradeço muito aqui, ó, Açaí The Best, tá? Uma delícia. Gostou do açaí? Muito bom. Não é marketing, porque a gente não combinou, não falei nada pra ela, tô perguntando agora, hein? É bom de verdade, eu virei mais vezes aqui, com certeza. Muito bom, muito bom. E muito obrigado, me sinto lisonjeada de estar aqui no programa Jovens Destaques, foi um prazer, muito obrigada pelo convite e muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Muito bom, nós que agradecemos. E agora, enquanto você vai conferir algumas imagens especiais da Tatiane montando esse copinho dela, eu montando esse copinho meu, a gente vai continuar aqui saboreando o nosso açaí, porque a gente não pode perder tempo não, valeu! Sorry, baby. Yeah. I got to fail.
coloquei no meu story, no Instagram, e falei assim, pessoal, esse daqui é o deputado de Sorocaba, ele ainda não assinou, vão lá no Instagram dele e peçam pra ele assinar. E assim, sem comentários, rapidinho. A galera foi em peso pedir. Ele me bloqueou e apagou todos os comentários e bloqueou um monte de amigos. Renata. Meu Deus do céu.